Olá jovem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre mais um anime da temporada. E dessa vez é um anime com sua continuação, com sua segunda temporada. É um anime que a primeira temporada fez um sucesso, digamos que aquele spin-off não fez tanto sucesso, e a segunda temporada está seguindo, digamos, agora a linha certa, a linha original, a linha após a primeira temporada, e digamos que está fazendo tanto sucesso quanto fez a primeira. É um anime que, digamos, não importa a época, sempre vai conseguir público novo, porque a protagonista, ou melhor dizendo, o protagonista é incrível, as waifus são espetaculares, então é um ótimo anime de fantasia para você que gosta do gênero. Para todo caso, qual é o nome do anime, Haru? Então, se prepare porque o nome desse anime, meu querido e minha querida Kohai, é um nome meio complicado de se dizer, tanto que a gente usa o termo Damachi para apelidar o anime porque o nome é muito longo. Mas, para todo caso, o nome dele se chama Dungeon Nidai Omotomeru no wa Machigaiteru Daroka, conhecido como Dungeon Nidai ou Damachi. Para todo caso, está na tela, eu acredito, ou ficou no título. Vamos falar sobre essa segunda temporada, o que eu estou achando, o que eu gostei já, qual foi meu episódio favorito, o que eu tô achando dos personagens. Eu vou falar tudo o que eu venho achando desses episódios que foram lançados até o momento, esse primeiro arco da segunda temporada, que na minha opinião foi um dos melhores arcos até o momento da obra. Então vamos falar sobre a volta de Dungeon Nidai e sua segunda temporada incrível, pois o protagonista dá mais orgulho a cada episódio. Para você que não conhece nada sobre a história de Dungeon Nidai, meu caro e minha querida senhorita jovem, não se preocupe, por conta que eu vou dar um breve e bem básico resumo, digamos, sobre o que você tem que saber sobre a obra, o universo, sobre o que se trata, o que é Dungeon Nidai. Eu já falo logo de começo de vídeo o que é, e daí eu ainda dou uma dica de ouro para você que não viu nada da obra, e para você que já assistiu a primeira temporada, ainda não iniciou a segunda e quer, digamos que meio que rever alguns fatos da primeira temporada, mas ainda não teve a oportunidade, ou até está acompanhando a segunda temporada e não reviu a primeira. Então é uma dica de ouro porque vai ajudar bastante. Eu digo que se eu tivesse visto esse episódio antes de iniciar a segunda temporada, eu ia ter lembrado de muita coisa importante. Mas para todo caso, vamos falar então sobre o que se trata, o que fala Dungeon Nidai. Fascinado pelos contos de heróis desde pequeno e talvez com o desejo de se tornar um semelhante, e ainda guiado pelas palavras de seu Ji-chan de poder salvar talvez uma garota em uma dungeon e ainda conhecê-la melhor, vemos que libera o Planel decide ir para a cidade dos aventureiros, a cidade onde há vários deuses e humanos, Orarion, a cidade onde você enfrenta vários monstros, consegue riqueza, fama e tudo que você desejar. Então vemos que estando nessa cidade e em dungeons, vemos que não é tudo que parecia ser para Battle, que não é tão fácil, digamos que derrotar os monstros dessa dungeon e ainda menos salvar as garotas. Mas tendo explicado o básico de Damachi, tudo que você precisa saber assim de começo, acredito que os outros pontos importantes você descobre por conta própria assistindo os episódios. Mas vamos à dica de ouro para você que quer pular a primeira temporada e para você, digamos que não lembra de alguns fatos, ou até para você que tinha o desejo de rever, mas só quer ver a segunda temporada no momento atual. Então, Damachi acabou lançando o episódio 0. E o que é o episódio 0, Haru? O episódio 0 aborda tudo que aconteceu na primeira temporada. É aquele episódio tipo básico para quem queria rever a obra, só que não tava com tempo, para quem queria, digamos que, ver tudo que aconteceu, ter todas as informações antes de iniciar a segunda temporada. E acontece que eu só fui descobrir esse episódio após ver 4 episódios da segunda temporada. Eu fiquei muito bravo comigo. Mas para todo caso, tá aí uma dica de ouro para você que não assistiu, tipo, é perfeito. Você vai saber tudo que teve na primeira temporada, todos os fatos importantes em menos de 25 minutos, e você ainda vai ter, digamos que, a sorte de poder iniciar a segunda temporada e depois, se quiser, ver a primeira temporada, mas tá tudo abordado nesse resumo desse episódio 0. Então a minha dica é que você veja o episódio 0 e daí você inicia a segunda temporada, ou se você tiver o interesse, daí você vê a primeira temporada e ele vai pra segunda, ou vice-versa. Para todo caso, o episódio 0 é perfeito, meus amigos. Mas então, também é uma dica pra você que, digamos, tinha um desejo de rever o episódio 0, que não há necessidade daí de você ver tudo de volta da primeira temporada, só se você realmente quiser. Mas tipo, as cenas mais importantes, as cenas engraçadas, todas as informações está nesse episódio. Então é aquela dica perfeita pra quem quer conhecer a obra, só que não quer ver a primeira temporada no momento atual e quer ver a segunda, e é a dica perfeita pra quem quer rever a obra. Então minha recomendação, veja o episódio 0 de Damachi. Mas agora, enfim, vamos falar sobre a segunda temporada, o que eu estou achando. Para falar da segunda temporada, devemos enaltecer a melhor personagem, nossa querida Kami-sama, a nossa querida best girl, o waifu do anime. Quem não concorda é mentiroso, por conta que vamos falar da Estia-sama. Sério, foi tipo, a cena dela se declarando para o Battle foi uma das melhores cenas de Dungeon Nidai, já entra para a história e entra para as melhores declarações dos animes, pelo fato de que vemos que ela realmente está sendo bem séria, ela está se declarando para o Battle, e o pior é que ele não pode correr
corresponder, porque ela só pergunta para ele o que você pensa sobre mim, e ele fala que eu respeito muito, porque o autor é inteligente e não quer causar, digamos, o ódio dos fãs. Então, tipo, foi uma cena muito engraçada, porque pelo final ela fala, eu não quis dizer isso. Então foi uma cena engraçada, só que em torno da cena em questão, a gente viu que a personagem em questão, ela estava sendo muito séria sobre isso. Ela estava falando as verdadeiras intenções, que ela realmente gosta dele, que dependendo da resposta que ele iria dar, digamos que ela poderia sair da cidade de Orarion com ele, então ela poderia fazer qualquer coisa se ela estivesse ao lado dele. Então ver essa declaração foi uma das melhores, e acredito que foi uma das partes que nós que, digamos, shippamos Beru e Estia gostamos bastante, ainda mais quem realmente shippa esse casal. Então, na minha opinião, ver esse papel da Estia, a gente já sabe que ela realmente gosta do Beru, tipo, isso sempre tá em todo episódio, só que ter sido mostrado de uma forma bem séria, emocionante até, como foi mostrado no episódio 2, ela realmente se declarando para ele, foi sensacional. Eu já digo que foi uma das minhas cenas favoritas da Mate, a declaração de Estia. Agora vamos falar da determinação de Riri, por conta que eu gostei bastante de ter visto, digamos, a forma como ela conseguiu mostrar, digamos, a consciência dela firme e forte, mesmo com a bebida do Soma, digamos, fazendo com que ela ficasse meio fraca, caindo na tentação. A gente viu que até o final ela conseguiu aguentar e, digamos, que ela falou para parar o combate. Ela lembrou do Beru, que, tipo, foi, digamos, a grande determinação para que ela continuasse de pé. Então foi uma das cenas mais legais de Dungeon Edai, pois aí vemos que finalmente ela se liberta daquela família e finalmente pode fazer parte do grupo do Beru, entrar para esta família e participar do Wargame que estava em torno de tudo isso. Enquanto o Beru treinava, a gente viu que uma parte foi focada, digamos, que no resgate dela. Então foi muito importante, digamos, que ver a forma como ela conseguiu se libertar, e ela foi para, digamos, o lado de quem gosta dela, dos companheiros. Eu gostei bastante de ver ainda mais, tipo, a cena realmente dela, digamos, que lutando contra a tentação, e ter visto a imagem do Beru fez com que ela se motivasse, surpreendendo o deus da bebida, fazendo com que ele parasse o combate. Afinal, ela foi provavelmente a primeira que conseguiu vencer a tentação do vinho. Mas agora vamos realmente falar do Wargame, que foi um dos melhores episódios de Dungeon Edai, pelo fato de que vemos que qualidade vence quantidade em muitos casos, e nos animes principalmente, pelo fato de que vemos que 5 pessoas acabaram com o exército, mais de 100 membros da família Apollo. Isso foi um fato interessante, porque vemos que o Apollo foi mão de vaca e falou que eles só poderiam ter o suporte de uma pessoa e que não poderia ainda ser de horário. E essa... Pelo fato também que vemos que a Mikoto, ela foi muito importante, tão importante quanto a Ryu, que queria ajudar o Beru. Todos que estavam ali estavam determinados a ajudar o Beru, isso que foi o mais legal, pelo fato de que todos foram membros da família Estia. Isso é um fato bem relevante que tem que ser destacado, tirando a Ryu, porque ela foi aquele suporte que não era necessário ser da família Estia, mas os outros todos estavam decididos a entrar. A gente viu a Riri, o Elfo, que eu não lembro bem a pronúncia, mas é o Elfo ou algo do tipo. A gente viu a Mikoto, então foi muito interessante isso, por conta que a magia de gravidade, ver mais uma vez, foi muito legal. As espadas mágicas também foi outro ponto interessante, que foi, digamos, que um chamariz para fazer com que muitas pessoas fossem atacar, digamos, que essa isca. E vemos que a carta na manga foi a Riri, pelo fato de que a Riri possui a magia de transformação, então utilizando disso a seu favor, ela fingiu ser um membro da família Apollo e ninguém descobriria, e assim ela causou o caos dentro do grupo. E de uma guerra você pode utilizar tudo que você tiver a seu favor, então ela abre, digamos, que a porta do castelo para que o Beru entrasse pela porta da frente. Não é à toa que aquela garota, que é meio que uma vidente da família Apollo, falou, não deixe com que eles entrem ali, eles serão tragédia para nós nesse Wargame. E ela avisou, quem mandou eles não obedecerem. E assim, digamos que o Beru entra pela porta da frente e começa o grande combate com o comandante lá da família Apollo, que havia derrotado ele em episódios anteriores. E derrotado de uma maneira que a gente falou, caraca, o protagonista apanhou feio. A forma como o Beru foi atrás, digamos que da presa dele, atrás do comandante, foi épica. A gente já viu que ele está no andar de baixo e já usa a magia de fogo dele lá, Firebolt. Então ele invoca aquela magia, a garota vidente fala lá pro comandante, fuja daqui porque você vai ser burro, vai perder. E ele não quis ouvir isso, então ele já quebra o andar inteiro e o cara lá, tipo, meio que fica meio inconsciente até por uns minutos, por conta que ele viu que o Beru tava com tudo. E acontece que nem deu tempo de ficar inconsciente, porque o Beru já chega pela fumaça e começa a fazer uma trocação de golpes. Então a luta em questão foi bem legal, a gente viu vários tipos de magias, a gente viu que a evolução do Beru foi um
fato bem interessante pelo fato de ele ter treinado com a Ice novamente. Mais um ponto positivo é uma bela de uma waifu, ela sempre ajuda o Battle quando ele realmente precisa, ela sempre atende os pedidos, ela nunca quer abandonar ele, então tipo, é muito fofinha. Ainda mais pelo episódio de número 1, que a gente viu a dança dos dois, tipo, como não shippar isso, o casal principal dançando lá, e a gente viu ainda que foi o Hermes que incentivou tudo isso, e depois ele sabia a dor de cabeça que iria causar para ele por ter colocado os dois para dançar junto. Mas foi uma das melhores cenas, não é à toa que foi a cena do episódio 1, foi um baile onde os dois dançaram juntos. Para todo caso, já tendo falado, enaltecido esse outro chip da obra, a gente viu que ela ajudou ele, ela ficou contente com o resultado, porque ele seguiu, digamos que as lições que ela havia passado para ele até o final. Afinal, lutar contra humanos e monstros são coisas bem diferentes. Em alguns combates você pode usar o uso da improvisação, e foi isso que Battle fez, e seguindo com perfeição o conselho da Ice, ele conseguiu a vitória para a família Estia, e com um belo de um soco, porque vemos que ele estava com a aparência de derrotado, por conta que o começo do combate foi bom, tipo os primeiros 15 segundos, depois que a garota vidente segurou nele, e ele não queria empurrar a garota por conta que ele é muito bondoso, ele acabou levando o golpe lá do adversário. Então vemos que foi difícil para ele se levantar, então parecendo derrotado como se ele não conseguisse desviar do golpe, ele enganou seu adversário com perfeição, assim ele chuta, digamos que a faca do adversário e assim consegue surpreender a todos enfiando um belo de um soco e derrotando a família Poro. Então foi, digamos que perfeito, porque eu acho que não tinha maneira melhor de ser, digamos que uma vitória com um belo de um soco no final, pelo menos nesse episódio e nessa luta para o Battle contra esse comandante. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha para falar sobre os episódios mais atuais, essa segunda temporada de Dungeon Ideai. Foi um episódio maravilhoso, episódio número 4, como todos os episódios, como essa obra como um todo. Foi muito engraçado ver a cena da Estia, tipo, toda feliz com a vitória e já punindo o Apollo. A gente viu que ela dissolveu a família, baniu ele pela eternidade, ele nunca mais pode pisar em horário. A gente viu também que ela fez com que ele tivesse todos os móveis, a casa dele confiscada, então ela acabou com a vida de um Kami-sama também, então foi muito engraçado ver isso da Estia. Pra todo caso, daí, a gente vemos que várias pessoas estavam apostando na família Aporo, e aquele cara lá que sempre tá de olho lá no Battle, tipo, acredita que ele vai ser uma grande lenda, a gente viu que ele apostou bastante no Battle e ele conseguiu todos os dinheiros. Afinal, ele apostou na pessoa que iria perder, junto com uma outra garota que também ganhou dinheiro, porque ela também acreditava no Battle. Então foi legal que a gente viu ao longo desse episódio que várias pessoas estavam torcendo para que ele saísse vitorioso. Aquela garota lá que, tipo, sempre tá naquele restaurante lá da Ryu, tipo, deu um colar para ele, também foi legal isso. Então teve várias coisas interessantes esse episódio como um todo. Além de mostrar a nova moradia da família Estia, porque a gente viu que a Estia não é boba, ela pegou a casa do Apollo para assumir para si próprio. Então a gente viu que a Andy já mostrava tipo que isso iria acontecer desde o primeiro episódio. Isso era algo que meio que ficava até óbvio pelo fato de que a gente viu que ela estava morando naquela casa, a gente viu a casa da família Apollo, então já dava para entender, digamos que ela era meio que um spoiler meio que indireto ou diretamente, que dava para entender que isso iria acontecer. Mas, para todo caso, no momento é isso que eu tô achando da obra, isso que eu tô gostando, que eu achei que tinha que destacar. Quero que você me diga nos comentários o que você está achando, compartilhe o vídeo, dê like, se inscreva no canal, que isso vai ajudar bastante. Se sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Damacy? Então, meu querido e minha querida Kohai, próximo episódio é ver provavelmente a outra parte, digamos que dessa segunda temporada. Afinal, digamos que se essa parte foi focada no Wargame, a gente viu que a próxima parte pode ser focada naquela personagem que tem a aparência da Ice e que aparece na Open e que pelo jeito que vai ser membro do grupo do Battle, vai ser uma personagem importante. Mas a gente não sabe se vai ser isso, porque o título do próximo episódio dá a entender que vai ser focado neles na casa nova deles, na nova moradia. Então provavelmente ela só vai ficar pro episódio 6 ou 7. A gente não sabe ainda quantos arcos eles vão querer adaptar, sendo que só são 12 episódios. Mas, para todo caso, acredito que o próximo episódio é um clima mais leve já, fora, digamos que um episódio mais de transição para o próximo arco dessa temporada. Mas é isso que eu espero, que vai ser focado bem relaxante, que vai ser focado mais em comédia entre o Battle e a Estia. Isso é o que eu acho. Mas, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Damacy Mata, né?